Para você que acompanha a programação da TV Todo Dia, vamos falar de esporte nesse momento? Bora lá? Vamos trazer muitas informações. Tem Corinthians, tem seleção brasileira, tem também Paralimpíada, finalizadas as Paralimpíadas e o Brasil bateu um recorde. Foi a quinta seleção, né? A quinta colocada no quadro geral de medalhas, perdeu para Estados Unidos, para China, Grã-Bretanha, né? Holanda também. Mas o Brasil bateu seu próprio recorde. Foram 89 medalhas, 25 de ouro. Parabéns aos atletas paralímpicos brasileiros por terem quebrado esse recorde. Logo no comecinho das Paralimpíadas, já tinha expectativa do Brasil superar os 400 pódios. E isso aconteceu nos 3 primeiros dias. E ao final de tudo isso, foram 89 pódios. Teve até dobradinhas, muitas dobradinhas, principalmente no atletismo. Então o Brasil foi surpreendente nessas Paralimpíadas de Paris e agora quebra esse novo recorde. O Brasil ficou em quinto no quadro geral de medalhas, atrás apenas da China, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e também da Holanda. A diferença da Holanda é de 2 ouros apenas. O Brasil teve muito mais medalhas no geral do que a Holanda, só que o que vale mesmo são medalhas de ouro. O Brasil teve 25, a Holanda 27. No geral, a Holanda teve 56 medalhas no total e o Brasil 89. Caso o Brasil tivesse conquistado mais 2 medalhas de ouro e empatasse com a Holanda, o Brasil ficaria na 4ª posição por conta dos critérios de desempate, que são as medalhas de prata e, consequentemente, as medalhas de bronze. Bom, ainda falando das Paralimpíadas, tá tendo uma briga lá em Paris por conta dos anéis olímpicos. A Olimpíada e a Paralimpíada terminaram e será, né, em 2028 em Los Angeles. E Paris e o comitê, né, das Olimpíadas quer deixar os anéis das Olimpíadas, aquelas 5 círculos, né, querem deixar na Torre Eiffel. Só que a Torre Eiffel ela é pública, mais ou menos pública. Tem herdeiros ali, né, de quem construiu a Torre Eiffel e tudo mais. E eles estão brigando com Paris e também com o pessoal que organiza as Olimpíadas para que retire de maneira imediata, né, esses anéis que simbolizam aí, né, as Olimpíadas ou a Paralimpíada. Então tá uma briga agora lá para saber se vai tirar ou não esses anéis que ilustram, né, as Olimpíadas. Então está nessa briga e isso deve ser definido, né, dentro dos próximos dias se vai ou não retirar esses círculos, né, que remetem aí às Olimpíadas. É uma briga ali, não sei porquê, fica até bonito, né, mas, né, tem muita gente que gosta também da simbologia e querem que tirem, né, esses símbolos aí das Olimpíadas. Bom, a gente parte agora para a seleção brasileira. Vai ter mudança na seleção brasileira para a partida desta terça-feira contra a equipe do Paraguai, contra a seleção do Paraguai, lá no Paraguai, no Defensores del Chaco. É isso mesmo, o Brasil enfrenta às 9h30 da noite desta terça-feira o Paraguai. É a segunda partida do técnico Dorival Júnior sob o comando da seleção nas eliminatórias. Na sexta-feira, o Brasil derrotou o Equador por 1-0 jogando no Couto Pereira, um jogo muito abaixo da expectativa. E agora o Brasil tem esse duelo mais ou menos, né? Não é um duelo tão difícil assim, até porque o Paraguai não vem muito bem. Mas o Brasil precisa vencer para chegar ali no G4, G3, né? E sair dessa sombra que está nessas eliminatórias, muito por conta, né, do antigo técnico, o Fernando Diniz, que não conseguiu corresponder, por isso que ele foi trocado e o Dorival chegou para a Copa América e agora defende a seleção brasileira nas eliminatórias. E teremos pelo menos uma mudança. Endrick deve voltar ao time titular da seleção brasileira. Luiz Henrique, que estreou na seleção, estreou como titular, deve ir para o banco de reservas. Houve muitas críticas com relação a deixar o Endrick no banco, um dos principais jogadores do Brasil, né? Ele foi deixado no banco, nem sequer entrou. O Dorival experimentou outros atletas ali, o próprio Estevão entrou no finalzinho da partida contra o Equador. Então já confirmado, Endrick é o titular, será o titular contra o Paraguai nesta terça-feira pela eliminatórias da Copa do Mundo. Se o Brasil vencer, dá um salto grande ali para a classificação e também para ficar entre os primeiros colocados, Argentina e Uruguai, nesse sentido, tá certo? Depois, a próxima data FIFA
só em outubro. E assim, consequentemente, 2 jogos por mês. Essa é a média que o Brasil vai ter até a decisão, né? Obviamente, até as últimas rodadas das eliminatórias. Vamos falar de Corinthians para a gente poder finalizar esse quadro esportivo. O Corinthians já recebeu o Carrídio, né, jogador aí que vem para somar com a equipe corintiana, e dentro das próximas horas, ou até nessa terça-feira no máximo, Memphis Depay, o holandês que está em Amsterdã realizando exames, deve chegar no Brasil nesta terça ou quarta-feira. O jogador ele faz exames em Amsterdã, na Holanda, assim como preferiu, e depois vem para cá só para poder se apresentar. O Corinthians tenta, né, fazer com que o jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil seja a partida de grande apresentação do Memphis Depay. É um jogador de um pouquinho mais de 30 anos que vem ao custo de quase 2,5 milhões de reais por mês. Ele vai ter um contrato de 2 anos com o Timão. Será que vai dar certo o Memphis Depay, Carrijo, Rodrigo Garro? Quem que vai para o banco? Yuri Alberto, que não está bem? Ele vai para o banco mesmo, porque competindo com o Memphis Depay não tem como se igualar. Mas o holandês chega com muito prestígio e também valendo muito para o Timão. A torcida promete fazer uma festa. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, já disse que tem condições, reúne condições de contratar o jogador e de pagá-lo. Tá certo? Bom, então essas são as informações do esporte para você que acompanha aqui a programação da TV Todo Dia.